Oi, turma, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei a hora que vocês estão vendo esse vídeo. Mais uma vez eu venho gravar um vídeo para aqueles alunos que não conseguiram participar da nossa aula de quarta-feira e para aqueles alunos que querem também rever o conteúdo que foi tratado, tá bom, pessoal? Nessa aula a gente vai continuar trabalhando a temática que a gente está trabalhando nesse segundo semestre, que eu venho comentado com vocês, que a gente vem estudar a história do continente africano. Nas aulas passadas a gente viu um pouco da história da África, vendo um pouco de como que foi formado esse continente africano, do que é esse continente africano hoje, e nessa aula de hoje a gente vai dar prosseguimento nesses conteúdos. Então, pessoal, como eu disse para vocês, nesse segundo semestre, a gente está estudando a história do continente africano, tendo uma perspectiva que o continente africano não é uma coisa única. A principal coisa que a gente já ressaltou nas aulas passadas é essa questão de o continente africano ser algo diverso, composto hoje em dia, por 54 países totalmente diferentes, que falam línguas diferentes, que na maioria das vezes têm moedas diferentes, culturas diferentes. Então a gente tem que parar de olhar a África como uma coisa só. E é um pouco disso que a gente vai estudar, um pouco dessa história que forma o continente africano. Antes da chegada dos portugueses, vendo como que o continente africano foi formado ao longo da história. Então, pessoal, como a gente está tendo aula uma semana sim, uma semana não, eu vou sempre retomar o conteúdo que foi trabalhado nas aulas passadas, para que a gente tenha sempre em mente fresco esse conteúdo e a gente possa sempre estar lembrando o que foi trabalhado. Então, na primeira aula que a gente trabalhou essa temática, eu trouxe essa fotografia para vocês e a gente discutiu um pouco da arquitetura dessa fotografia. O que a gente viu? A gente viu que essa arquitetura é uma arquitetura muito familiar para a gente. São casas que a gente está acostumado a ver no nosso dia a dia. São casas com essas sacadas que provavelmente aqui parece uma loja, com alguns ambulantes. É uma arquitetura muito típica dessas casas brasileiras. Só que uma coisa que eu apresentei para vocês é que essa casa não é no Brasil. Essa casa foi uma fotografia retirada de um país da África que ele chama Benin. O que esse Benin tem de tão íntimo com o Brasil? O Benin, como eu comentei com vocês, ele foi o país que mais escravizados trouxe para o Brasil. Então, a maioria dos escravizados que vieram para o Brasil vieram do Benin. Então, esses escravizados eles formaram a cultura brasileira e eles foram agentes dessa formação cultural que a gente tem hoje em dia. Mas depois do fim da escravidão, muitos desses escravizados voltaram para o seu país de origem, que era o Benin. E voltando para esse país de origem, eles levaram também parte dessa cultura que eles formaram aqui. Então, eles levaram essas casas brasileiras. No Benin, essas casas são chamadas de casas brasileiras e são casas que têm tipicamente a arquitetura brasileira. E são casas construídas por esses retomados, que a gente chama retornados, que voltam para os seus países depois do fim da escravidão. Na aula passada, a gente discutiu um pouco sobre um vídeo que eu passei para vocês, que é um vídeo que tem o título de O Perigo de uma História Única. E é um vídeo que mostra, através da Chimamanda Ngozi Adichie, é uma palestra que ela dá, contando a história de vida dela, um pouco do percurso de vida dela, mostrando que, na maioria das vezes, a gente tem uma história única a respeito da África. Uma história que resume a África em apenas um lugar, como se o continente africano ele fosse apenas uma coisa. E hoje em dia a gente tem essa noção, e aqui na aula a gente tem essa noção, de que o continente africano não é uma coisa só, ele é uma coisa muito diversa. E outra coisa que a gente às vezes resume a história da África, é que a gente resume a história da África a uma história de miséria, a uma história de fome, a uma história de abusos, a uma história triste, assim. De fato, o continente africano ele foi um continente que teve uma interferência externa muito grande e, de fato, o continente africano passa por certos problemas de falta de desenvolvimento econômico, regiões que pessoas passam fome. Só que a história da África não é só isso. Assim. Isso faz parte da história da África, mas a história da África não se resume a isso. Os países eles têm coisas muito maiores que isso. Assim. A cultura de luta e de persistência, e de luta e de resistência em cima desses abusos históricos que a África sofreu, é algo que forma a cultura da África também. E é um pouco disso que a gente vem estudando e vai continuar estudando nas nossas aulas. Mais uma vez, eu trouxe a fotografia
do continente africano, para a gente ter um pouco dessa noção de que a África não é real, não é uma coisa só. A África ela é composta por diversos países, hoje em dia por 54 países. Cada pedacinho desse é um país diferente, que tem uma cultura diferente, que tem uma forma de se relacionar e de viver totalmente diferente um do outro. E é isso que a gente tem visto um pouco. A África, quando a gente olha para a relação dela com outras partes do mundo, desde as épocas mais antigas, a África sempre teve uma relação muito forte com a Europa e com as regiões que formaram a Europa. E essa relação ela foi dada pelo Mar Mediterrâneo. O que a gente observa? A gente observa que o continente africano, ao longo da história, sempre manteve um contato com a Europa, principalmente através do Mar Mediterrâneo. Antes das navegações, as grandes navegações, elas começaram no século XV, no ano 1400, mais ou menos. E antes disso, todas as trocas comerciais e todo o comércio marítimo, ele era feito através do Mar Mediterrâneo. Desde a época de Roma, desde antes de Cristo, o Mar Mediterrâneo ele era a principal rota de navegação, de comércio, de pesca, de troca de alimentos, de troca de recursos mesmo, entre localidades diferentes. E a gente vê que, não sei se a gente consegue ter essa noção, mas a África ela está muito próxima da Europa. A Europa é essa parte aqui de cima, a Europa é essa parte aqui de cima, e a África ela está muito próxima. Aqui a gente vê Portugal, Espanha, e aqui já é a África. A gente vê que o que divide a África da Europa é o Mar Mediterrâneo. E através da história, o Mar Mediterrâneo ele foi um mar de muitas navegações e de muita troca comercial. E a África sempre fez parte desse período de troca e desse contexto de trocas. Quando a gente vê ao longo da história, quando o Império Romano, antes de Cristo, ele já era um império, o Império Romano dominou essa parte norte da África. Então, tudo isso que envolve o Mar Mediterrâneo, uma vez foi do Império Romano. E o Império Romano ele tinha relações muito próximas e íntimas com as regiões da África. Que a gente vê que as regiões da África, elas ofereciam e levavam para Roma animais exóticos e tudo mais. A gente tem um pouco dessa noção de que na Roma tinha essa luta, briga com leões e essas coisas. Assim. Não é igual é mostrado nos filmes, mas realmente tinha isso. E esses animais exóticos eram retirados da África. Então a gente vê que a África sempre teve esse contato com a Europa. E algo que a gente percebe é que a história do continente africano a história do continente africano ela é composta por impérios grandiosos e antigos. E um exemplo disso é o próprio Egito. Às vezes a gente não tem noção que o Egito, que a gente estuda dos faraós, que a gente estuda das pirâmides, das esfinges, ele se localiza na África. Aqui a gente vê no mapazinho, aqui é o Egito, e ele se localiza nesse pedacinho aqui da África, na parte superior da África. E ele é um dos impérios mais antigos e um dos impérios mais poderosos ao longo da história, assim, que a gente vê. Poderoso no sentido de ser um dos primeiros impérios a ter uma administração própria, a ter uma forma de sustentar ao longo de várias dinastias e gerações. Então, às vezes, a gente resume a história da África como se fosse uma história só de tristeza, mas a gente esquece dessa força que os impérios da África tiveram, assim, dessa imponência que esses impérios tiveram. E algo que a gente vê é que realmente o Egito foi um império ao longo da história gigantesco. A gente não tem fotografias, porque a época não permite isso, mas a gente, através da arqueologia, que ela é muito importante para a gente estudar isso, porque ela permite que a gente veja vestígios da história que estão escondidos ao olho nu, a gente consegue reconstruir algumas das cidades egípcias, assim, com uma aproximação muito boa. Então, o que a gente vê aqui é uma retratação de Mênfis, que é uma das capitais do Egito. E Mênfis é uma cidade grandiosa, assim, para a gente ver. A gente pode situar isso mais ou menos a 500 ou 1000 anos antes de Cristo. E olha o tamanho de que já era estruturado isso. E isso é localizado no Egito. Mas quando a gente vê isso da questão da África e pensa no Egito como império, o que permitiu que o Egito se tornasse esse império tão grandioso que a gente vê na África? A principal coisa que a gente olha no Egito, a gente vê coisas grandiosas, né? A gente lembra das pirâmides, das esfinges, são coisas que são realmente assim gigantescas e isso é localizado no continente africano.
Mas o que permitiu o Egito ser esse império grandioso que ele é? A principal característica que permitiu que o Egito se tornasse esse império grandioso foi a presença do rio Nilo. Quando a gente olha essa questão do rio Nilo, a principal característica que permitiu o crescimento e a permanência do Egito como império foi a presença do rio Nilo. Toda a vida do Egito girava em volta do rio Nilo. Que quando a gente olha nessa região e quando a gente vai estudar aqui na nossa disciplina de história, a gente vai estudar a África de duas maneiras diferentes. Primeiro, a gente vai estudar a região norte da África, que é toda essa parte de cima aqui, que ela tem uma cultura, uma forma de viver totalmente da região sul. Então, primeiro a gente vai estudar a história dessa região norte, e depois a gente vai estudar um pouco da história da região sul. Na região norte, algo que a gente percebe é que ela, predominantemente, ela é marcada por desertos. A África, ela é composta por vários desertos, inclusive o maior deserto do mundo, que é o deserto do Saara. E a gente vê que o deserto da África é um deserto sem fim, assim, um deserto que não tem fim. E por conta disso, a sobrevivência nessas regiões no norte da África é muito difícil, porque a falta de rios e a falta de fontes de água impossibilita a agricultura, impossibilita a criação de cidades, impossibilita a vida no lugar. Então a gente vê que o que possibilitou que o Egito se tornasse esse império que ele foi ao longo da história, nessa região cercada por desertos, que o que a gente vê? A gente vê que o Egito é toda essa região azul e em volta dele tem dois desertos. O deserto da Líbia e o deserto da Arábia. Ele é cercado por desertos. Então, se não fosse o rio Nilo, a vida no Egito não seria possível. O Egito se manter como o império que ele foi, se manter com essa grandiosidade que a gente vê e que tem resquícios até hoje em dia, prova disso são as pirâmides e as esfinges. Se não fosse o rio Nilo, isso não seria possível. O rio Nilo, ele corta todo o Egito. Olha que legal. Quando a gente olha aqui para o rio Nilo, ele é todo esse tracinho azul. E o Egito, ele é feito todo em volta do rio Nilo. Todas as cidades e tudo é dependente do rio Nilo. Lá, a dependência do rio era tão grande que o rio, para os egípcios, ele era uma divindade que garantia a vida naquele espaço. Tudo dependia de lá. Porque por conta do rio Nilo, a agricultura nessa região é uma agricultura muito fértil. Assim. Era muito fértil. Então, isso possibilitou tanto a criação de cidades quanto o aumento da população. Porque o que acontecia nessas regiões norte? Quando a gente vai ver, o continente africano, como eu disse para vocês, ele é composto por vários desertos. Aqui eu trouxe um mapa para a gente ver. Nessa parte toda amarela de cima é o deserto do Saara. É um deserto que não tem fim, gente. É um deserto que realmente não tem fim. É um deserto só de dunas. Hoje em dia a gente vê cidades e tudo mais, poucas cidades, mas é um deserto só de dunas. É um deserto de dunas imensas e que nunca acabam. Então, se manter vivo e manter cidades nessas regiões é muito complicado. A gente vê que nessa região aqui é uma região de estepes e na parte sul só vai ter um pedacinho de deserto. A parte norte toda da África ela é cercada por desertos. Então a gente vê que a cultura da região norte teve que se adaptar a essa cultura dos desertos. As condições climáticas da África, principalmente na região norte, forçou que a maior parte da população saariana, que são essas populações que moram no deserto do Saara e que sobrevivem no deserto do Saara, fossem adeptas do nomadismo. O que é isso? Fora do Egito, por conta do rio Nilo, os egípcios eles conseguiam manter um estilo de vida que a gente chama de estilo de vida sedentário. O estilo de vida sedentário ao longo da história é aquele estilo de vida que você estabelece uma cidade, um lugar que você mora, e a partir desse lugar você estabelece sua vida. E o que possibilitou esse estilo sedentário? Foi a agricultura. Porque antes da agricultura, os povos eles tinham estilos de vidas nômades. O que são estilos de vidas nômades? São estilos de vida onde a população ela não para em um só lugar. Ela se estabelece em um certo lugar, ela usa dos recursos daquele lugar, principalmente dos alimentos, da água, da caça. Quando esses alimentos acabam, elas mudam para outros lugares. Isso acontecia muito no deserto do Saara. Por conta dessa falta de recursos que o deserto traz,
as populações elas tinham que constantemente estar se movimentando, porque elas não tinham como plantar, não tinham como fazer uma agricultura fora dessa região do Rio Nilo. Então, o que possibilitou que o Egito se tornasse essa região tão gigantesca, esse império tão grandioso, foi o Rio Nilo. Porque por conta do Rio Nilo, as populações elas conseguiram se sedentarizar. Elas se estabeleciam num certo lugar e através da agricultura elas iam mantendo a sua vida e sua alimentação. E o Rio Nilo ele possibilitava isso. Ele possibilitava que a população crescesse bastante. Em outras regiões desse deserto a gente via que isso não acontecia. Nesse mapa aqui de cima a gente consegue ver essas bolinhas roxas. E essas bolinhas roxas elas são oásis. Esses oásis são espaços parecidos com o que a gente vê em filme mesmo. São espaços no meio do deserto que eles têm água natural. E esses espaços, eles, ao longo da história, a gente vai ver que no deserto do Saara eles vão ser espaços de constante combate e de constante disputa entre os demais povos que frequentam essa região. Então, o que a gente consegue ver através disso? A gente consegue ver que a região norte da África ela é uma região que tem uma dificuldade um pouco grande de se estabelecer cidades, porque ela é predominantemente marcada por desertos. E a gente consegue imaginar que por conta dos seus vastos desertos, o continente africano sempre sofreu com um problema de comunicação. Porque o que a gente consegue pensar do deserto? Quando a gente pensa no deserto, a gente pensa numa região difícil de se comunicar com as pessoas. As pessoas que se localizam em certos lugares da África, por conta do deserto, ao longo da história, essa comunicação não é só uma comunicação de contato entre pessoas, é uma comunicação de trocas comerciais também. Porque por conta desse imenso deserto, as regiões diferentes e os demais povos que se formavam nessa região, eles tinham dificuldade de estabelecer trocas comerciais. Porque o deserto é muito difícil de cruzar, é muito difícil de se localizar nele. E essa falta de comunicação entre regiões diferentes dificultava o estabelecimento de trocas comerciais. E a gente vê que, por conta disso, a região norte, principalmente essa região do deserto do Saara, foi região onde os povos que se estabeleceram lá foram povos que se estabeleceram muito numa cultura individualista, sem um contato muito grande com outras regiões. Porque esse contato com o deserto é muito complicado. As regiões da África que conseguiam estabelecer uma comunicação com outras regiões, estabelecendo trocas comerciais, se tornavam regiões com maior influência. O que a gente consegue pensar? Se essa comunicação, e principalmente essa troca comercial no deserto, ela é difícil, os povos que conseguem se locomover e aprendem formas de se locomover no deserto e formas de estabelecer trocas comerciais e trocas culturais, são povos que estabelecem uma maior influência nesse deserto também. Então a gente vê que certas regiões nessa África, elas conseguem se adaptar a esse deserto do Saara e elas conseguem também estabelecer formas de se locomover através dele. E as regiões que conseguem estabelecer essas formas de locomoção, elas são regiões que ganham maior influência. E assim, ganham maior destaque, conseguem fazer mais trocas comerciais e conseguem estabelecer uma rede de influência maior. O que a gente vê que influencia ao longo da história também esse continente africano? A gente vê que a metalurgia e a utilização de instrumentos de metais tornou por grande período a caça e a captura de animais uma das principais fontes econômicas do continente africano. Essa parte norte, por conta do deserto e por conta de ter uma região de estepe, ela tem uma região com um vasto número de animais, assim, animais desses exóticos mesmo, que a gente tem na nossa cabeça quando a gente pensa na África. E por conta disso, e por conta da metalurgia da África fazer essa revolução da metalurgia, a caça se tornou a principal fonte econômica dessas regiões. Igual eu disse para vocês, na época que Roma dominou essa parte norte da África, e principalmente o Egito, ela oferecia grãos e alimento para grande parte de Roma, e outra das influências econômicas dessa parte era esses animais exóticos, que eram capturados na maioria das vezes vivos e usados para espetáculos e outras dessas aparições. Então a gente vê que essa revolução do metal ela possibilitou outras coisas. Ao longo da história a gente vê
que as transformações e as descobertas, elas abrem possibilidades, e possibilidades que abrem outras possibilidades. Então, a descoberta e o desenvolvimento da metalurgia abriu a possibilidade de se caçar animais maiores. E caçando animais maiores, se abriu a possibilidade de se levar esses animais para outras regiões e vender esses animais. Então, as coisas vão caminhando nesse ritmo. Assim, uma coisa vai influenciando outra e vai levando a outra coisa. Igual eu disse para vocês, esses povos que conseguem estabelecer comunicação no meio do deserto são povos que estabelecem uma maior influência nesse deserto. E na região norte do continente africano, a difusão e o uso do camelo, principalmente para locomoção nos desertos, significou uma grande transformação na região norte da África. Então a gente vê que tem povos específicos que que começaram a usar e fizeram essa utilização do camelo na região do deserto, e a gente vê que o camelo, por conta dele ter uma pegada mais leve, o deserto não machuca tanto a pata dele. Então, diferente do cavalo, se o cavalo for andar na areia e a areia é fofa, ele machuca rápido a pata. O camelo não. O camelo ele tem uma pegada mais leve, então a pata dele não machuca tanto nessa areia fofa. A gente vê que essa utilização do camelo, e o camelo ele consegue passar por mais tempo em regiões sem água. O camelo consegue carregar peso, ele consegue carregar pessoas. Então, essas regiões que principalmente conseguiram estabelecer do camelo para essa locomoção no deserto foram regiões que estabeleceram uma influência muito maior. Porque a gente imagina, igual eu trouxe aqui para a gente pensar, esse aqui é o deserto. A gente pensa no deserto do Saara, um deserto de dunas. Esse espaço todo aqui, em amarelo mais escuro, é um espaço todo de deserto. O deserto estende isso tudo. Assim. São 4, 5, 6, 7, 8 países, 9 países. O deserto estende 9 países, então são dunas intermináveis. Imagina isso antes de Cristo, imagina isso 500 anos atrás. Entende? São dunas intermináveis. E esses povos que conseguiam utilizar dos camelos, e principalmente dessa forma de locomoção no deserto, que é essa forma de cortar a duna, que você passa pelo pico da duna e vai cortando ela, isso facilita muito a locomoção. Então isso facilitou que esses povos estabelecessem trocas comerciais, esses povos conseguiam ir para regiões com terras mais férteis, que eles conseguiam se locomover no deserto. Então isso significou uma transformação muito grande. Por isso que a gente vê, quando a gente entende como que é a região, primeiro a gente pensa, não há um deserto. Deserto já é difícil de se locomover. Como que os povos, ao longo da história, eles conseguiam estabelecer essas trocas comerciais? E quando a gente começa a pensar nesses caminhos, a gente vê que os povos eles se formam nesses caminhos, assim. Igual a gente vê que esses povos que estabeleciam os camelos como forma de locomoção eram povos mais influentes, e a gente vê que são povos que estabeleciam mais comércio, então acabavam crescendo mais, estabelecendo cidades, e aí a gente vê isso muito forte. Assim. Depois que a gente tem essa noção de que a África ela é composta por história de impérios muito antigos, como o Egito, mas essa África do Norte ela também é marcada principalmente ao longo da história por esse deserto e por essa região de deserto, e a gente vê que os rios, regiões com rios, são regiões riquíssimas na África. Igual a gente vê, a região do Egito era uma região muito disputada, mas como o Egito se estabeleceu como esse império grandioso, e esse império grandioso principalmente em número de população, porque nenhuma outra região tentava atacar o Egito, porque o Egito era muito grande populacional. Porque a agricultura e a alimentação que ele tinha proporcionava esse crescimento populacional. Então a gente vê que essas regiões de rios eram regiões muito disputadas. E agora a gente vai estudar um pouco de alguns impérios que se estabeleceram nessa região da África e nessa região norte da África, principalmente. Na aula de hoje, a gente vai estudar um pouco do Império da Alta Guiné. Esses são os 5 impérios que a gente vai estudar, e a gente vai estudar um pouco desse Império da Alta Guiné. O que esse Império da Alta Guiné ele tem aqui? Quando a gente olha a região do deserto do Saara, essa região que envolve todo esse pedacinho aqui que eu estou circulando. E essa região da Alta Guiné é uma região formada de povos que se dissiparam dessa região do deserto. Quando a gente vê, as sociedades da Alta Guiné foi formada através do deslocamento contínuo de populações do interior da África, das regiões desérticas para as regiões litorâneas.
Como eu disse para vocês, a sobrevivência no deserto ela é muito difícil. Então, na Alta Guiné, ela se formou através do deslocamento dessas populações do deserto que procuravam regiões mais prósperas para estabelecerem lugares de moradia, assim, lugares que eles não precisavam ser adeptos desse nomadismo, lugares que eles poderiam estabelecer tribos e regiões, assentamentos. Então, consequentemente, eles acabam indo para as regiões litorâneas, igual a gente vê aqui. A Alta Guiné é uma região litorânea. Assim, consequentemente, a região litorânea ela acaba tendo esse contato com o mar e acaba tendo contato com alguns rios também. Então a gente vê que a sociedade da Alta Guiné é formada desses povos que saem do deserto e vão para esse espaço litorâneo, procurando um espaço para estabelecer uma vida próspera. A sociedade da Alta Guiné é composta por pequenas tribos e povoados que formam grupos diferentes. Esses grupos diferentes falam línguas diferentes, apresentam danças e formas de se expressar distintas e, mesmo pertencendo à mesma região, não se reconhecem entre si. O que a gente vê nessa região que é muito interessante? Por essa região ser formada por esses povos que saem do deserto e vão para essa região litorânea, a gente vê que esses povos eles não se reconhecem como um mesmo povo. Eles falam línguas diferentes, eles têm culturas diferentes, eles estabelecem até mesmo um contato entre si, mas eles não se reconhecem como iguais. Eles moram na mesma região, mas eles não se reconhecem como iguais. Por quê? Porque eles vieram de regiões diferentes. Então, esse reconhecimento de semelhança não tem muito nessa região da Alta Guiné. E o que a gente vê como consequência disso? A gente vê que, consequência disso, os povos da Alta Guiné eles não desenvolveram grandes civilizações, principalmente pelo fato de, mesmo habitando a mesma região, não se reconhecerem como pertencentes ao mesmo lugar. Então, o fato desses povos não se reconhecerem como o mesmo povo fez com que eles não formassem grandes civilizações, igual a gente vê que o Egito formou essas grandes civilizações. Então, a gente vê que esse contato e esse reconhecimento como o mesmo povo é muito importante. Porque o egípcio, ele se reconhecia como egípcio. Não importa se ele morasse no Alto Egito ou no Baixo Egito. Ele era egípcio. O pessoal dessa Alta Guiné, eles não se reconheciam como o mesmo povo. Eles eram povos diferentes que habitavam o mesmo lugar, mas não eram o mesmo povo. E isso fez com que eles não estabelecessem grandes civilizações, o que também não é errado nem certo. Eles só não estabeleceram grandes civilizações por conta disso. A economia da Alta Guiné era baseada na agricultura, que só foi possível pela presença de inúmeros rios na região que torna fértil a região. Então, a região da Alta Guiné é uma região que ela tem vários rios. Eu trouxe aqui para a gente ver. Esse mapa ele é interessante porque ele mostra os rios da região da África. A gente vê que esse aqui é o Rio Nilo. A gente vê que todo esse período aqui sem água é o deserto do Saara. E nessas regiões litorâneas começam a ter ramificações de rios. Então a gente vê que essas ramificações de rios são as regiões que se formaram impérios. Os impérios e as civilizações precisam desses rios. Então todas essas, ao longo desse litoral, foi onde se estabeleceram os maiores impérios. E aqui eu trouxe um pouco para a gente ver. A Alta Guiné está localizada nessa região entre rios. Aqui está a Serra Leoa, que a gente vai estudar na próxima aula, Costa do Ouro, Benin e o Congo. Então o que a gente vê? A gente vê que por conta desses rios, a principal fonte de renda da Alta Guiné era a agricultura. Era essa agricultura baseada mesmo no rio e baseada no mar, na pesca e na caça. A gente vê também que a região da Alta Guiné é uma região com algumas minas de ouro e algumas minas de marfim também. E é uma região que sofreu uma interferência portuguesa muito grande durante as grandes navegações. Portugal está localizado logo aqui em cima. E Portugal, nas grandes navegações no périplo africano, ele estabelece feitorias na Alta Guiné. E por conta dessas minas de ouro que ele encontra lá, ele acaba estabelecendo uma exploração maior lá do que eles estabelecem em outras regiões. Então a gente vê que essa região da Alta Guiné ela é também marcada por essa questão da exploração portuguesa durante a colonização da África e todas essas questões. Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Eu acho que eu passei muito conteúdo. O bom do vídeo gravado é que vocês podem retornar o vídeo se ficar alguma dúvida. Se vocês ficarem alguma dúvida, podem me chamar no WhatsApp. Eu estou sempre disponível. E um pouco do que eu quero trazer para a África é isso. Assim. Quando a gente entende um pouco do continente africano, a gente consegue entender também um pouco da sua história. Quando a gente vê que o continente africano ele é
principalmente tomado por grandes desertos, a gente consegue estabelecer, como que os povos se estabeleceram nesse lugar? Qual que foram as formas que eles encontraram para burlar essas dificuldades? E aí a gente consegue estudar a história por trás, a história assim verdadeira do continente africano. Então a aula foi essa. Se ficar alguma dúvida, algum problema, podem me chamar, tá bom? Estou sempre disponível. Tchau, pessoal. Foi um prazer. Qualquer coisa, é só me chamar no WhatsApp.